Fala galera, eu sou o Felipe Hudson, analista CNPI. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal e deixa seu gostei aí para dar uma força pra gente. Sem mais, vamos pro vídeo? Continuando a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2021, hoje vamos falar sobre os resultados da Multiplan, a Movida, a Odontoprev e a WEG. A receita por carro da Movida bateu recorde histórico e isso ocasionou, em consequência, o crescimento da receita bruta e líquida da empresa. Demonstra que a empresa tem conseguido manter um incremento do seu ticket e sua base de clientes, reajustando esse preço e repassando para os seus consumidores, ampliando assim a receita bruta média mensal por carro. No segundo trimestre de 2020, teve uma forte queda devido ao início da pandemia e os impactos que tiveram no setor automotivo, no setor de viagens, que consequentemente impactam na empresa. Essa recuperação da companhia começou a ganhar sobrevida no quarto trimestre de 2020. Em 2021, todos os trimestres ficaram acima de 2019 e também de 2020, o que demonstra que a empresa conseguiu se recuperar da pandemia e ultrapassar o crescimento que estava tendo em 2019. Como ficou nítido na questão de ampliação da receita da companhia por ticket médio de carro, na relação de taxa de ocupação com a diária média, fica ainda mais claro que a empresa conseguiu manter e ampliar o seu ticket médio por carro diário e crescer ainda mais a sua taxa de ocupação no uso dos seus veículos. O ticket médio evoluiu um pouco mais timidamente, mas a taxa de ocupação teve um crescimento bastante saudável. Estava em patamares de 70% mais ou menos e evoluiu para casa de 80%, 10% mais ou menos de crescimento. O que, em consequência, alavancou a diária média, ocasionando um recorde. Foi o resultado desse último terceiro trimestre de 2021. Por outro lado, em relação aos custos administrativos e operacionais da companhia, foi possível observar uma forte estabilidade em todos os trimestres desde 2019, ou seja, a empresa vem crescendo sua receita, mas mantendo estável seus custos operacionais e administrativos, o que, por consequência, vai ampliar seu EBITDA, EBIT e lucro operacional, que é a forma em português que a gente menciona essas nomenclaturas. Ainda assim, no terceiro trimestre de 2021, o custo foi inferior ao terceiro trimestre de 2019, porém um pouco superior ao terceiro trimestre de 2020, que a empresa teve um pouco mais de investimento. Certamente, a empresa tem um mérito grande em controlar esses custos. Por causa desse recorde de receita, aumento da taxa de ocupação e controle dos seus gastos operacionais, a Movida conseguiu alcançar também recorde de lucro operacional quando consideramos a depreciação e a amortização, o EBITDA. E também lucro operacional desconsiderando esses últimos, a depreciação e amortização, que seria o EBIT. Apesar de ter apresentado resultados fortes, esse gráfico não ficou muito legal para comparação, porque em 2020 teve um forte impacto da pandemia não recorrente. O ideal é que fosse apresentado uma base comparativa de outros anos anteriores. Mesmo assim, a empresa tem feito o seu dever de casa. Todos esses indicadores levaram a Movida a conseguir multiplicar por 7 vezes o seu lucro líquido no terceiro trimestre de 2021, em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior. Saltou de 37 milhões para 259 milhões de reais. Agora vamos falar um pouquinho dos principais destaques da famosa empresa de shoppings Multiplan. A Multiplan sempre prezou por qualidade dos seus shoppings, tendo boa localização, lojas e restaurantes diferenciados para o público e é sempre uma das primeiras empresas voltadas para o nicho de shoppings a inovar na disponibilização de serviços diferentes para o seu público. A empresa criou um fluxo de processos que se iniciou em 2018 e concluiu agora em 2021. Claro que com constantes adaptações e otimizações, mas em processo constante de melhorias. Em primeiro lugar, ela buscou estabelecer um canal com o cliente através de saque e de apps voltados para dispositivos móveis. Depois criou o sistema StartPlan, que é uma plataforma de conexão e relacionado a empreendedores e startups com a Multiplan. A MultiVocê é o programa de relacionamento dos shoppings da Multiplan, onde os clientes conseguem acompanhar os seus pontos adquiridos e o seu extrato de utilização desses mesmos pontos. A empresa também tem focado no desenvolvimento de laboratórios de alto padrão, focados em tecnologias de alta qualidade e grande nível.
e desenvolveu a ferramenta OmniMind, que reúne as interações dos consumidores com os shoppings da empresa. É uma forma da companhia conseguir acompanhar como que está o relacionamento dos seus clientes com a empresa. A companhia ainda tem muito espaço para crescimento, com a sua taxa de ocupação ainda em processo de recuperação. Esse espaço de crescimento, quando a gente menciona, é mais relacionado ao grande decréscimo e grande crise que afetou o setor de shoppings e fundos imobiliários voltados para shoppings, por exemplo. A empresa ainda não se recuperou totalmente e com crescimento no decorrer dos próximos anos, até da economia do país, se voltar a ficar em patamares mais saudáveis, a companhia tem muito a crescer. O gráfico de comparação da companhia foi mal elaborado para a apresentação, pois leva a crer que houve um forte crescimento em relação ao segundo trimestre de 2021. Ocorre que, em relação ao terceiro trimestre de 2020, que é a base comparativa de trimestre contra trimestre, a empresa está com taxa de ocupação inferior a este ano. Por outro lado, ainda há forte espaço para melhora, o que é um indicador que a empresa pode alcançar patamares superiores ao que está atualmente. A Multiplan, historicamente, teve uma forte evolução financeira em todas as suas margens. Isso é um ótimo indicador de gestão e governança administrativa e financeira. De 2007 até hoje, é possível notar nos gráficos que houve um crescimento bastante expressivo em todos os seus indicadores financeiros. Porém, é possível notar uma certa volatilidade desses indicadores. Isso decorre devido à variação da economia em nosso país. Nosso país, como é um país subdesenvolvido ainda, tem momentos que a economia está crescendo e voando e tem momentos, por conta até da crise política ou instabilidade econômica dos municípios, dos estados, os shoppings tendem a ser muito afetados por conta da inflação do país. Agora vamos falar de uma small cap que é pouco falada, até por estar em um segmento que não chama tanta atenção das pessoas, mas que tem uma governança de excelência, tanto financeiramente como administrativamente. Além disso, busca realizar programa de recompra de ações continuamente e que beneficiam os acionistas de longo prazo. Essa empresa é a Odontoprev. A Odontoprev de 2015 até hoje teve uma evolução no seu ticket médio de maneira bastante positiva. Isso significa que a instituição tem conseguido repassar os preços para os seus clientes. Em 2015, a empresa estava em segundo lugar no seu ticket médio, o que já é bem positivo. De 2016 em diante, assumiu a liderança e continuou crescendo até o terceiro trimestre desse ano, desbancando grandes players conhecidos do setor. Em relação à participação do mercado da Odontoprev, a empresa continua como líder em planos odontológicos em disparada. Tem mais que o dobro do segundo lugar, a Apvida, e tem mais que a Apvida e a Interodonto juntas. Grandes empresas como Amil, Sul América e Porto Seguro estão bem distantes da Odontoprev em participação do mercado de planos odontológicos. Em relação às demonstrações financeiras, a empresa expandiu sua receita líquida, o seu lucro operacional, seu lucro líquido e o caixa em relação a 2019 e 2020. São 2 anos consecutivos crescendo, mesmo com a pandemia. Especificamente o caixa, quando comparado a 2020, teve uma leve redução, mas uma expansão bem aguda comparando a de 2019. Essa redução provavelmente foi devido aos impactos da economia e da pandemia sobre a empresa. Então a empresa pegou caixa para fortalecer os seus negócios, seu capital de giro e continuar mantendo o seu crescimento ou estabilidade da companhia. A companhia reduziu seus custos atrelados aos serviços em 9,5% quando comparamos os 9 primeiros meses de 2019 e um crescimento de apenas 2,9% em relação a 2020. A Odontoprev está praticamente voando financeiramente, ou seja, a empresa cresceu muito de 2019 até hoje, 2 anos consecutivos, reduziu seus custos em relação a 2019 e teve, assim, quando comparamos a 2020, um crescimento de apenas 2%. Então a empresa está crescendo tanto a sua receita como o seu lucro operacional. Além de ser a líder em market share, a companhia é líder em todas as regiões do Brasil, quando a Apvida, que é segunda em market share, oscila em várias regiões e a instituição tem resultados bem resistentes em todo o país. Por último, vamos falar da empresa que eu considero a de maior qualidade e gestão da Bolsa de Valores, a WEG. Mesmo com a cotação oscilando nos últimos meses, a companhia teve um salto absurdo de alguns anos para cá e tende a continuar crescendo nos próximos anos. A WEG expandiu a sua receita em todos os trimestres do início de 2020 até hoje. Quase dobrou do primeiro trimestre de 2020 até o terceiro trimestre de 2021.
subindo de 3,7 bilhões para 6,7 bi no trimestre atual. A relação do mercado interno e o mercado externo sempre se manteve estável entre 45% de receita do mercado interno e 55% do mercado externo. A receita do mercado externo oscila um pouquinho, mas a valorização do dólar frente ao real compensa para a empresa. Por outro lado, a empresa vem conseguindo ganhar ou manter estável seu market share dentro do Brasil. Por outro lado, a WEG consegue manter o custo associado aos produtos vendidos em níveis muito baixos. Mesmo com a desvalorização do real frente ao dólar e a maioria dos insumos relacionados à prestação do serviço da WEG estarem relacionados à moeda americana, a instituição conseguiu ter um aumento de apenas 3% do terceiro trimestre de 2020 para o terceiro trimestre de 2021. É claro que muito disso também vai ocorrer porque a maior parte da receita da WEG é proveniente do dólar. Mas não deixa de ser uma gestão bem interessante que dá fortes frutos para a companhia, até porque ela consegue ter um crescimento muito pequeno dos seus custos e mesmo assim aumentar o seu preço dos serviços prestados devido à ótima qualidade que a empresa é reconhecida no Brasil e também no exterior. Em segundo lugar, teve um leve aumento no custo de pessoal e em terceiro lugar, um aumento bem tímido na rubrica de outros custos. A depreciação, apesar de ter um aumento bem pequenininho nos custos da WEG, é um fator de atenção. É um sinal que a empresa não retém muitos ativos associados à sua prestação de serviço e que poderiam ter que ser melhorados, reparados ou até substituídos. É um custo futuro a menos para a WEG. Em relação ao gasto da companhia com investimentos em novos projetos, ativos e tecnologias, é possível notar que a empresa sempre se mantém antenada, com gastos normalmente acima do trimestre anterior, mas que não são absurdamente altos. Apenas nesse último trimestre, o terceiro trimestre de 2021, a empresa teve um aumento mais expressivo do que nos trimestres anteriores. Mas não é por isso que a empresa deixa de investir em bons projetos. Não necessariamente a instituição precisa realizar gastos enormes para conseguir novas receitas. A WEG vem investindo no ramo de internet das coisas, onde todos os equipamentos residenciais ou de empresas são interconectados em redes computacionais, no segmento de 5G, que recentemente houve um leilão no Brasil, e também em projetos de energia solar e sua linha de tintas, ambos que têm muito espaço para crescimento. Pessoal, se vocês ficaram com alguma dúvida, comenta aí embaixo, não deixe de se inscrever no nosso canal, valeu?